Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. Hoje eu vou continuar com o segundo livro de Samuel, no capítulo 6. O rei Davi ajuntou 30 mil homens escolhidos de Israel e foi até Baalim buscar a arca de Deus que estava lá. Vocês se lembram que nós lemos a história em 1 de Samuel 7, quando os filisteus devolveram a arca de Deus e ela ficou por 20 anos na casa de Abinadab. Então Davi chegou, colocaram a arca em um carro novo e levaram ela da casa de Abinadab. Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab, guiaram o carro. Davi e toda a casa de Israel iam dançando, cantando e louvando o Senhor. Mas quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram. E Uzá, filho de Abinadab, levou a mão à arca para segurar, achou que ela ia cair. E Deus ficou irado com ele por causa dessa irreverência e matou Uzá ali naquele mesmo lugar. Davi ficou muito furioso porque o Senhor matou Uzá e falou: como é que nós vamos levar a arca do Senhor? Então ele deixou a arca ali mesmo e ela ficou na casa de Obed-edom, o geteu. Nós precisamos lembrar que, segundo a lei de Moisés, somente os levitas da família de Coate, os coatitas, é que podiam transportar a arca de Deus depois que os outros sacerdotes tinham coberto ela com o véu do templo. Em 1 de Samuel, no capítulo 6, nós lemos quando os homens de Bet-Semes abriram a arca para olhar o que tinha lá dentro, e 70 homens morreram. A arca representa a presença de Deus no meio do seu povo. Quando os israelitas cruzaram o deserto em direção à terra prometida, toda vez que eles acampavam, montavam a tenda do templo e a glória de Deus descia sobre essa tenda. E quando Moisés entrava para falar com Deus, a glória brilhava em cima da arca, entre os querubins. Então, se nós formos pensar na grandeza de Deus, realmente Uzá foi irreverente ao achar que iria segurar a arca, que Deus não ia tomar conta dela. Provavelmente ele ficou tão familiarizado com a arca, por ela ter ficado 20 anos na casa dele, que já estava acostumado e íntimo dela. Isso acontece também com alguns de nós quando ficamos muito íntimos de Deus e perdemos o temor e o respeito por Ele. Então a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom 3 meses e o Senhor abençoou muito a casa de Obed-edom. A arca não era má, Deus abençoou a casa de Obed por hospedar a arca. O que faltou foi respeito e temor por parte de Uzá. Então falaram com Davi que o Senhor tinha abençoado muito a casa de Obed-edom por causa da arca. Então Davi desceu novamente para trazer a arca do Senhor até a cidade de Jerusalém. Só que dessa vez eles resolveram levar a arca da forma certa. E quando os sacerdotes começaram a caminhar carregando a arca, Davi ofereceu sacrifícios de bois e carneiros. E todo o povo dançava e cantava, louvando o Senhor. Davi estava vestido de uma túnica de sacerdote e ele dançava e pulava na frente da arca. Quando entrou em Jerusalém, pulando e dançando, Mical, a filha de Saul, que era a mulher dele, viu pela janela e desprezou Davi no seu coração. Então colocaram a arca na tenda, onde era o seu lugar, e Davi ofereceu mais sacrifícios e distribuiu toda a comida entre o povo, carne, bolos de pães e bolos de passas. Cada um recebeu o seu pedaço e voltou para sua casa. Quando Davi voltou para sua casa, Mical, que era sua esposa, começou a debochar dele e disse: quão honrado foi o rei, se descobrindo e mostrando suas partes perante as suas servas, como se fosse um vadio qualquer. Davi ficou bem ofendido e disse: perante o Senhor que me escolheu ao invés do teu pai, perante ele eu me alegrei e me humilhei. E quanto a estas servas que você disse, delas eu serei honrado. E a partir desse dia, Mical nunca mais teve nenhum filho. Então, no capítulo 7, Davi, quando estava na sua casa, depois que o Senhor lhe deu descanso de todos os seus inimigos, ele chamou o profeta Natã e disse: eu moro numa casa de cedro, mas a arca de Deus está numa tenda. Natã olhou para ele e disse: faz tudo o que estiver no seu coração, porque o Senhor é contigo. Mas Natã não tinha consultado o Senhor para falar isso. Então naquela noite o Senhor falou com Natã: vai até Davi e diga o seguinte: você vai me edificar uma casa para que eu habite?
Nunca morei em nenhuma casa desde que os filhos de Israel saíram do Egito, e nunca pedi a eles que me edificassem alguma casa. Agora assim diz o Senhor: eu te tirei do rebanho das ovelhas e fiz com que você fosse príncipe sobre todo o meu povo. Eu te protegi e fui contigo aonde você foi, e eu destruí todos os teus inimigos e preparei para você um grande nome. Eu preparei um lugar para o meu povo e o plantei para que ele fique nessa terra e não seja mais perturbado. E a você eu darei descanso de todos os teus inimigos, e eu vou te fazer uma casa. Quando os teus dias estiverem completos e você dormir com os teus pais, então eu vou levantar um descendente seu que vai estabelecer o reino dele para sempre. Ele vai edificar uma casa em meu nome, e eu vou estabelecer o trono dele para sempre. Essa profecia é muito incrível porque ela não fala do Salomão, que depois veio a construir um templo para o Senhor, mas na verdade é uma promessa de Deus que um dos descendentes de Davi ia ser o rei para sempre e reinar, e o seu trono ia ser estabelecido para sempre. E isso se cumpriu depois, quando Jesus, que era da descendência de Davi, assumiu o trono e se tornou rei para sempre. Muito legal. Então Natã foi lá e falou com Davi todas essas palavras. E o mais bacana é que Davi, apesar de ser o rei de todo Israel, ainda era um cara humilde. Então ele entrou na presença do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor, e quem é a minha casa, para o Senhor me trazer até aqui? E se isso ainda fosse pouco, o Senhor veio me falar sobre as coisas que vão acontecer em tempos distantes. O que mais eu posso dizer? O Senhor conhece bem o teu servo, e por causa da tua palavra o Senhor fez toda essa grandeza. O Senhor é grandioso e não há outro Deus como o Senhor. Agora, confirma toda essa palavra que o Senhor falou, que ia engrandecer o seu servo e fazer uma casa para ele. Seja servido de abençoar a casa do teu servo, para que ela dure para sempre e permaneça perante ti, ó Senhor. E no capítulo 8 nós lemos sobre outras vitórias de Davi, quando ele derrotou os filisteus, derrotou os moabitas, derrotou Adadazer, rei de Zobá. E quando os sírios de Damasco vieram socorrer Adadazer, Davi matou 22.000 homens dos sírios e pôs guarnições em Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando tributo. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro dos servos de Hadadezer e trouxe-os para Jerusalém. Tomou também grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, na cidade de Hadadezer. Quando Toi, o rei de Amate, ouviu que Davi tinha derrotado o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão para saudar e felicitar Davi. Porque Hadadezer sempre fazia a guerra com Toi. E Jorão trouxe vasos de prata, ouro e bronze, que Davi consagrou ao Senhor, juntamente com todo o ouro e a prata que ele tinha pego de outras nações. Assim, Davi aumentou muito a sua fama, quando pôs guarnições em Edom, e os edomitas ficaram por servos dele. Aonde Davi ia, o Senhor dava vitórias a ele. Então, no capítulo 9, Davi perguntou aos seus servos: ainda resta alguém da casa de Saul para que eu trate com bondade por amor a Jonatas? Havia um servo de Saul chamado Ziba que estava lá, e ele falou: existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, chamado Mefibosete. Então Davi mandou trazer Mefibosete e disse: não tenha medo, eu usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai. Vou restituir as terras de Saul a ti, e você vai comer na minha mesa. Mefibosete se inclinou perante Davi e disse: quem é o teu servo para que o Senhor olhe para mim como um cão morto como eu sou? Então o rei Davi chamou Ziba e disse: tudo o que pertencia a Saul eu vou dar agora ao Mefibosete, e ele vai ser o teu senhor. Você e os teus filhos serão servos dele e trabalharão na terra e conservarão tudo o que é dele. Mefibosete vai comer na minha mesa. Então todos os que moravam na casa de Ziba passaram a ser servos de Mefibosete, e ele morava em Jerusalém, sempre comendo à mesa com o rei.
Agora, no capítulo 10, depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon. Anum, seu filho, reinou em seu lugar. E Davi pensou, vou usar de bondade para com Anum, como seu pai usou de bondade comigo. Então enviou os seus servos para consolarem Anum da morte do pai. Mas quando eles chegaram, os príncipes disseram a Anum, você acha que Davi está honrando seu pai enviando esses servos para te consolar? Eles vieram para reconhecer a cidade e para espiá-la, para depois destruírem. Então Anum pegou os servos de Davi e raspou metade da barba deles e cortou metade das roupas até as nádegas e despediu os servos. Quando Davi ficou sabendo disso, enviou mensageiros até os seus servos para que eles esperassem em Jericó até a barba voltar a crescer e não ficarem envergonhados. Os filhos de Amon viram que tinham se tornado abomináveis para Davi. Então enviaram mensageiros para alugar dos sírios 20.000 homens de infantaria, de Maaca 1.000 homens e de Tobi 12.000. Quando Davi ouviu isso, enviou Joabe e todo o seu exército contra eles. Saíram os filhos de Amon e ordenaram batalha, junto com os sírios, os homens de Tobi e de Maaca. Joabe, quando viu toda a batalha preparada, disse ao seu irmão Abissai, se os sírios forem mais fortes do que eu, você vem em meu socorro. Se Amon e os seus homens forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Vamos ser fortes e corajosos e vamos lutar pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for bom aos seus olhos. Então Joabe avançou e o povo que estava com ele contra os sírios, e eles ficaram com medo e fugiram. Quando os filhos de Amon viram que os sírios estavam fugindo, eles também fugiram. Quando os sírios viram que estavam derrotados diante de Israel, fugiram e se refizeram para a nova batalha. Davi ficou sabendo e veio ele mesmo lutar contra os sírios. Ajuntou todo Israel e se pôs em batalha. Naquele dia os sírios fugiram e Davi matou 40.000 homens deles. Também feriu o general do exército sírio, Zoboque, que morreu ali mesmo. E foi assim que os servos de Hadadezer foram derrotados diante de Israel, fizeram paz e os serviram. E também os sírios pararam de socorrer os filhos de Amon. No próximo vídeo nós vamos continuar com mais histórias emocionantes do rei Davi. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.